Imediato, 2 escritores, e assim, a gente tem contadores de história mirim hoje aqui, a gente tem escritores que estão tão pequenininho, mas já conseguem aí criar histórias, até pra gente entender que as histórias, elas podem ser criadas por qualquer pessoa, né? Ainda bem que a gente tem a literatura, ainda bem que a gente tem as palavras, e com as palavras a gente consegue fazer muita coisa boa. Um livro pode nos transportar para outros países, para outros lugares, conhecer personagens que vocês nunca imaginaram que ia conhecer, entrar em castelos, ilhas desertas e até entender como seria morar, por exemplo, em cima de uma nuvem. Tudo isso a literatura nos proporciona. Como eu falei para vocês, para nós é um prazer enorme a gente receber a Fernanda e o seu Luiz, que são uma família de escritores. Palma para eles. E agora a gente tem a Serena e quem? E o Raul. Muito bem. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Agora o Raul vai contar uma historinha, tá bom? 2 passarinhos dormem no ninho. 2 passarinhos dormem no ninho. Um levanta, bate a asa um pouquinho, voa um pouquinho e volta contente e cai no ninho. O outro levanta, bate a asa um pouquinho, voa um pouquinho e volta contente e cai no ninho. Os 2 levantam, se abaixam, voam por muitos lugares e florestas e voltam contente e caem no ninho. 2 passarinhos dormem no ninho. Bom dia, sol. Bom dia, luz. O nosso amor é o que nos conduz. Pássaros voando, flores no jardim. Todos se reúnem, vão cantando assim. Vamos começar agora? As crianças não querem vir mais pertinho, que eu vou falar sem microfone. Senta mais pertinho aqui, ó. Ô, Luísa. Vamos fazer bastante silêncio, que é pra todo mundo ouvir, tá bom? Ó, só que senta aqui, que aqui o tapetinho a gente vai usar pra contar a história, tá bom? Senta ali, ó. Podia encostar esse tatame aqui, Isabel. Tem um espaço aqui, ó. Ó, senta aqui fora do tapetinho, tá bom? Eu quero tirar uma foto. Ó, tem que ficar no tatame, na caixinha, perna de... Perna Encostar o tatame. Peraí, Peraí, pessoal. Vamos encostar o tatame. mas aí eles vão subir lá, ó. Perna de índio aqui, ó. Senta aqui, ó. Eu vou contar a história do morcego sem asas, tá bom? Vamos ouvir, pessoal. O Morcego Sem Asas, ele veio desse livro. Mas vamos fazer bem em silêncio. Presta atenção, todo mundo. Era uma vez um morcego sem asas, mas ele era triste porque ele não tinha asa e queria voar. Mas aí ele encontrou um balão, ele subiu no balão e ele voou. Só que o balão explodiu e o morcego caiu. O morcego sem asas ficou triste porque ele queria voar e ele não tinha asa e ele não tinha balão.
Mas então ele encontrou um avião de controle remotos. Ele subiu no avião e voou. Só que a pilha acabou e eles caíram. O morcego sem asas ficou triste, porque ele queria voar. E o que ele não tinha? E não tinha um avião. Mas então ele encontrou um pássaro. Ele subiu no pássaro e voou. Só que o pássaro cansou, voltou para o ninho e o morcego caiu. O morcego sem asas ficou triste, por quê? Mas então ele encontrou um ventilador de teto. Ele subiu e voou. Mas a luz acabou e ele caiu. O morcego sem asas ficou triste, por quê? Mas foi então que ele encontrou um floco de neve. Ele subiu no floco de neve, voou. Mas a temperatura aumentou, ele derreteu e caiu. O morcego sem asas ficou triste, por quê? Mas então ele achou um vento. Ele subiu no vento e voou. Mas o vento cessou e ele caiu. Ele ficou triste por quê? O morcego sem asas então ficou muito triste. Ele sentou e chorou. Até que apareceu um menininho. Eu preciso de um menininho. Vem. Aqui! Francisco. Chegou o Francisco, conversou com o morcego. O morcego contou para o Francisco que ele estava muito triste, porque ele não tinha asa, não tinha balão, não tinha avião, não tinha pássaro, não tinha ventilador de teto, não tinha floco de neve e nem vento. O Francisco então teve uma grande ideia. Ele pegou um tecido resistente e fez asas para o morcego e colocou nele. Agora, graças ao Francisco, ele tinha asa. O Chico quer falar uma coisa. Eu nunca vi um morcego na minha vida. E como que é ajudar você? Então vamos bater palma para a escritora. Quem consegue me falar uma mensagem que essa história passa? Qual a mensagem que ela passa, hein? Para um pouquinho aqui, ó. Espera só um minutinho. Ela falou que todos precisam de ajuda. Tem mais alguma mensagem? A gente não pode desistir nunca. Por mais difícil que pareça, se a gente persiste, a gente sempre consegue, né? Isso mesmo. Ô tia! Tia! Vai conseguir. Isso, pode até demorar, mas sempre vai conseguir, né? Sempre peça ajuda de pessoas mais
mais velhas do que você. Isso, muito bem. Pedir ajuda para as pessoas mais velhas. Tá certo. E agora vamos para a segunda história? Não!